Então aqui no Octave, então a primeira coisa que foi feita aqui no Octave foi plotar um gráfico da expressão. Então eu criei funções aleatórias, não é isso? Então eu plotei o gráfico dessas funções aleatórias para a gente ver como é que fica. Então eu coloquei 1000 pontos usei o Linspace para criar 1000 pontos para gerar uma curva suave, mas na hora de fazer o ajuste, a interpolação, eu usei apenas 7 pontos. Então eu peguei 7 pontos, fiz a interpolação e peguei a curva e coloquei 1000 pontos para fazer um ajuste suave aí. E a partir disso aí, a partir desses 7 pontos iniciais, foram feitos todos os métodos de interpolação, baseado em sistemas lineares, baseado em Newton, Gregory Newton e baseado em splines naturais e splines extrapolados. Essa função splines avaliar, se eu passo o terceiro parâmetro igual a zero, ela é o splines naturais. Se eu passo o terceiro parâmetro igual a 1, ela é o splines extrapolados. Aqui no MATLAB, no Octave ainda, na segunda parte, então agora foi feito o gráfico da função interpoladora. Então, esse gráfico, como que ele foi feito? Lá no algoritmo de interpolação polinomial, ou seja, o algoritmo de interpolação baseado em sistemas lineares, que é a primeira técnica que a gente viu, eu fiz uma modificação nesse algoritmo, talvez seja interessante vocês tentarem fazer isso também. Eu fiz uma modificação nesse algoritmo de tal forma que ele me retorne os coeficientes da função interpoladora. Então, além de ele retornar o valor interpolado, ele retorna um valor C, que são os coeficientes da função interpoladora. Então, a partir desses coeficientes da função interpoladora, foi feito um novo gráfico. Como foi feito esse gráfico? Não sei se vocês lembram, o método mais eficiente de você avaliar um polinômio é através do método de Horner. Então, eu passei os valores de x, os 1000 valores de x, para dentro da função Horner, e essa função Horner, ela me retorna os 1000 valores de y avaliados no polinômio dado pelos os coeficientes c, tá certo? Aí, a partir disso aí, é só fazer os gráficos das funções interpoladoras para os métodos baseado em sistemas lineares, os métodos de Newton e o método de Gregory Newton. Essa mesma técnica ela não pode ser usada para os métodos de splines, tá certo? Mas aí, splines eu não fiz os polinômios aí, por simplicidade, tá certo? Por simplificar a nossa vida aí. Foi feito então esses gráficos, então nós podemos observar aqui dos gráficos que a função interpoladora está bem próximo da função utilizada para gerar os pontos, tá certo? Bom, então aqui agora no Octave nós podemos ver os dados obtidos por meio da interpolação e os dados da função real. Então na primeira coluna nós temos os dados utilizados na função real, na segunda coluna os métodos baseados em sistemas lineares, na terceira coluna, o método de Newton, Gregory Newton, na próxima coluna os splines naturais e na outra coluna os splines extrapolados, tá certo? Então nós podemos observar aqui, desses dados, para essas funções que eu simulei, os valores dos métodos de interpolação baseada em sistemas lineares, interpolação do método de Newton e de Gregory Newton, eles são iguais, ou seja, não diferenciou nada neles. Eu usei obviamente o mesmo valor de tolerância, o mesmo número máximo de iterações, então eles retornaram aí os mesmos valores. O método de splines avaliar splines naturais e splines extrapolados, eles se apresentaram piores do que os métodos baseados em Gregory Newton, Newton e sistemas lineares. Esses métodos eles foram bem piores.